Alô, alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo na nossa live de terça-feira. Pergunte ao sommelier. Essa é a live mais bacana que tem. É a live que eu gosto muito de fazer porque é a live que ajuda você. Essa aqui é a live que, em outras palavras, ajuda você a tirar todas as suas dúvidas sobre vinho. Então, aproveite e manda sua pergunta. Mande sua pergunta aqui ao vivo. Eu vou respondendo aqui ao vivo. Já tenho algumas perguntas aqui para responder de pessoa que mandou pra gente aqui. E aí é a live que eu gosto de fazer. Pergunte ao sommelier. Sempre fiz muitas palestras de vinho, muito curso de vinho e ao vivo, né? E esse era o momento mais legal que tinha, porque as pessoas ficavam com dúvida a respeito de vários assuntos e ele trocava informação que era muito legal. Então era um momento muito legal de tirar dúvida, era o momento mais bacana de todo mundo perguntar e tirar a dúvida sobre vinho, sobre harmonização, sobre qualquer assunto. Então era sempre muito legal mesmo, muito interessante, muito bacana. Então, aproveita que você está entrando aqui, o pessoal que está entrando aqui agora, boa noite, todos muito bem-vindos aqui na nossa live Pergunte ao Sommelier. Se você tiver alguma pergunta a respeito do vinho, só mandar para a gente aqui, vai mandando sua pergunta que a gente vai respondendo aos pouquinhos aqui e vamos assim batendo um papo muito legal. Eu sou o Gianni Tartari, sou bicampeão brasileiro de sommeliers, estou à frente aqui do perfil da Mentoria em Vinhos, com todo esse conteúdo super relevante sobre o mundo do vinho, tá bom? Então manda sua pergunta, eu vou começar respondendo já algumas aqui. Gisleide, é isso aí, Gisleide, tá lá em Santa Catarina, muito legal. Estou aqui em São Paulo, Santa Catarina, fui muito para Florianópolis para fazer eventos aí, uma terra muito boa, muito bacana mesmo, tá bom? Então vamos lá, tem várias perguntas legais aqui, ó. Vamos começar com algumas perguntinhas que o pessoal sempre faz, enquanto vocês vão pensando nas perguntas que vocês vão mandar já para a gente. Então vamos lá. Uma pergunta que é muito comum e é uma dúvida de muita gente assim, ó, como saber se um vinho é bom sem abrir a garrafa? Então, dá para entender que as pessoas têm essa dúvida na hora de escolher o vinho, mas fica realmente um pouco difícil assim de você saber se esse vinho é bom só de olhando para ele. Então, se você começar a prestar atenção em algumas informações que tem ali no rótulo, na parte de trás da garrafa, ler o rótulo, entender um pouco sobre a região, qual é o tipo da uva, se essa uva se adapta muito bem nessa região, se ela combina muito bem com esse tipo de localidade, com esse clima, você vai saber se esse vinho é muito bom ou se ele é um vinho mais ou menos. Tá? Então, vamos falar de uma uva Cabernet Sauvignon e colocar aqui no Chile, por exemplo, que todo mundo conhece bastante Cabernet Sauvignon, a uva, né? E o Chile, que é um grande país produtor, especialmente de vinho tinto. Então, o Chile tem várias regiões produtoras de vinho. Do norte ao sul é um país muito fininho, uma tripinha compridinha assim, muito fininho, e tem regiões de norte a sul. 1.100 quilômetros de extensão, todas elas aí com regiões produtoras de vinho e vinhos bem diferentes. Então, o Chile produz vinho em todo o seu território e produz a uva Cabernet Sauvignon, produz o vinho de uva Cabernet Sauvignon em todo o seu território. Mas tem alguns lugares assim que onde o Cabernet Sauvignon é maravilhoso e tem um lugar específico onde o Cabernet Sauvignon é espetacular. Então você tendo essa informação, você sabendo dessa informação, quando você chegar na prateleira lá no supermercado e ter um monte de vinho, você vai procurar exatamente essa informação que é o nome da região associado ao tipo de uva. E aí sim, só de olhar para a garrafa, você vai saber se esse vinho é muito bom, mesmo sem abrir a garrafa, mesmo sem você degustar, sentir o aroma ou beber o vinho. Então, só lendo o rótulo, tendo conhecimento, você vai saber o que é o melhor, o que combina, qual é o tipo de uva que se adapta melhor em cada tipo de região. E daí você vai ter vinhos realmente você vai ter vinhos realmente interessantes assim a partir desse momento que você começa a entender um pouquinho sobre as uvas, onde todo mundo começa a entender sobre vinho, começa a descobrir que a Cabernet Sauvignon faz um vinho mais encorpado, faz um vinho tinto com mais tanino. Ela é uma das uvas mais aptas assim a produzir vinho para longa guarda, para você poder guardar bastante tempo. É a uva que vai melhor combinar com o seu churrasco, por exemplo, com as suas massas aí com molho vermelho mais robusto, mais firme. Então tem muitos caminhos interessantes para se descobrir o vinho a partir do tipo de uva. Não estou falando de uma só, estou falando da Cabernet Sauvignon. Né? Existem no mundo do vinho hoje mais de 10 mil tipos de uva. Então é uva que não acaba mais para a gente conhecer, para descobrir e para provar. O grande barato do mundo do vinho, a parte mais bacana do mundo do vinho é exatamente isso, de você poder provar vinhos diferentes, vinhos de localidades diferentes, vinhos de uvas diferentes. E a cada degustação que você faz, vai fazendo com que você
vai tendo mais conhecimento da parte visual, da parte olfativa e da parte gustativa de cada uma das uvas que você vai provando, né? E com isso você vai formando o seu paladar, aí você vai beber um Cabernet Franc, fala, pô, prefiro mais o Cabernet Sauvignon do que o Cabernet Franc, bebe o Malbec, o Merlot, prefiro mais o Malbec, gosto mais do Malbec pela riqueza aromática, pelo gosto, mas se você não fizer essas comparações, se você não provar variedades diferentes de uva, não estou falando de uva, né, mas de estilos também, você não vai ter como desenvolver seu paladar, não vai ter como desenvolver seu olfato e saber realmente começar a criar o seu paladar, saber o que você gosta. Né? Isso que é a parte mais legal. Você beber vinho sabendo do que você gosta. E tem muita coisa boa para a gente provar e degustar. Né? Então, sempre lembrando, tem mais de 10 mil tipos de uva, tem muito tipo de uva, mesmo que vale a pena provar e vale muito a pena degustar, tá bom? Pessoal, essa live hoje aqui, nossa live de terça-feira, live Pergunte ao Sommelier. Pergunte ao Sommelier, manda sua pergunta aí. Estou vendo o nosso aluno aqui, Altair, aniversariante, fez aniversário essa semana, degustou um vinhaço aí bacana. Parabéns para você mais uma vez. Pergunte, manda sua dúvida, manda sua pergunta aqui para a gente fazer essa live ficar cada vez mais bacana. E a partir do momento que você começar a gostar ainda mais dessa live, você vai dar uma curtidinha, manda um coraçãozinho pra gente e encaminha para os seus amigos aí que gostam de degustar, que gostam de beber vinho junto com você, para vir assistir esse canal aqui, que tem muito conteúdo importante, tá bom? Hoje é dia de fazer pergunta, então mande sua pergunta. Você tem algum tipo de vinho aí que você tem em casa, que você queira saber um pouco mais sobre ele? Ó, vamos lá, tem uma pergunta aqui, ó. Dorival, vamos lá, Dorival. Boa noite, sou da T17. Boa, Dorival, cadê? Calma aí que tá andando. Tenho tentado explorar uvas novas, como você sugere sempre. E aí vi também que São Paulo estão produzindo os vinhos com a uva Sangiovese. Sangiovese aqui em São Paulo, essa eu nunca vi não. Não me lembro de ter visto Sangiovese aqui em São Paulo, acredito que tenha. E eu me lembro de ter degustado um Sangiovese lá de Santa Catarina. Lá de São Joaquim, que é uma região muito bacana. Uma região ótima porque tem vinhos assim, eles produzem, como é que eu posso explicar? Essa região de Santa Catarina eu acho muito bacana porque ela tem 3 áreas, vamos dizer assim. Tem uma área que produz vinhos com as uvas mais tradicionais, Merlot, Cabernet, Chardonnay e tudo mais. Tem uma área que produz vinhos com uvas portuguesas e tem uma área que tem um produtor lá, o Leone di Venezia, que produz vinho só com uvas italianas. Só com uvas italianas. Em Santa Catarina é um vinho mais maravilhoso do que o outro. Ele produz um vinho tipo Amarone, vamos dizer assim. O Amarone que é um vinhaço lá do Vêneto. Tá? Tem muita coisa bacana. Deixa eu ver. Vamos lá, pessoal. Vai mandando pergunta aí. Então, cadê? Peraí. Então, Dorival, é isso aí. Não me lembro de ter provado Sangiovese daqui de São Paulo, mas vou descobrir quem é que faz. Beijo, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Jerusa, bem-vinda, tudo bem? Jorge, atrás de você ali uma Dom Perignon, essa aqui é uma Dom Perignon da safra 1970. Essa garrafa tem uma história muito legal. A história dela, desde que eu me entendo por gente, essa garrafa estava na casa do meu pai. Ele tinha uma mini adeguinha lá e tinha essa garrafa lá. E aí quando eu comecei a estudar sobre vinho, descobri o que era um Dom Perignon, fui lá ver. Né? Falei, pô, meu pai tem uma garrafa dessa em casa, caramba, vamos lá para provar esse vinho. Mas já naquela época, eu estou falando em 88, 89, a garrafa já tinha vazado um monte. Então ela está fechada, está com o champanhe lá dentro aí, não está fechada com a rolha original, mas já vazou, está quase pela metade. Então está guardada como história para contar. Vamos lá, pessoal, mande sua pergunta. Se você tem um vinho em casa aí que você queira saber, vamos perguntar. Tá? Hoje a nossa live é Pergunte ao Sommelier, para tirar a sua dúvida. Essa live Pergunte ao Sommelier pode ser chamada assim, tipo, da live que vai te ajudar. A live para ajudar você a entender cada vez mais sobre vinho. Vamos lá, o Eric tem uma pergunta aqui. Qual é o melhor vinho custo-benefício para harmonizar com peixe? Custo-benefício, eu acho que varia muito assim de bolso para bolso, né? Então pode ter um vinho de R$50 que é custo-benefício para alguém, pode ter vinho de R$100 que é custo-benefício para alguém. Eu acho que mais importante do que o custo-benefício é pensar no tipo de uva, no tipo de vinho que vai combinar com o peixe. Sem dúvida nenhuma, a melhor escolha para você fazer a harmonização com o peixe ainda é o vinho branco. Um Chardonnay, um Sauvignon Blanc, um Torrontés, um Riesling vai ficar muito bem com o peixe. Claro, dependendo da maneira como é feito o peixe. Dependendo da receita, a gente pode mudar. Vamos lá, Jerusa.
Opa, peraí. O vinho produzido aqui no Nordeste tem aromas e sabores diferentes dos que são produzidos nas regiões do Sul? Provavelmente sim, Jerusa. Certamente sim. Sabe por quê? Porque no Nordeste tem um clima diferente, tem um tipo de solo diferente. No Sul tem um clima completamente diferente daí. É muito mais frio. O tipo de solo é diferente, o tipo de subsolo que tem debaixo aí onde a planta está enfiada aí é completamente diferente. E é esse que é o grande encanto do vinho. Por mais que você tenha aí no Nordeste um Cabernet Sauvignon plantado, e aqui no Sul a gente tem um Cabernet Sauvignon plantado, degustando os dois, vão ser diferentes. Não absurdamente diferentes, mas vão ter nuances muito diferentes assim, de intensidade aromática, de sabor, de até alguma família aromática. Aqui no Brasil a gente tem essa grande diferença de regiões e de clima. Então imagina que a gente pode ter no mesmo país, a gente tem no mesmo país uma área de clima mais quente, como é o caso do Nordeste, e uma área de clima frio. Então a mesma uva ela vai se comportar diferente numa área de clima quente do que uma área de clima frio. Excelente pergunta, por sinal, tá? Vamos lá. Mande sua pergunta aí, pessoal. Estou passando aqui. Ó. Jerusa, eu acho, não gostei muito dos que são produzidos no Nordeste. Então, no Nordeste, exatamente pelo fato de ter muito calor, os vinhos têm muito, a uva tem muito açúcar. Então, ou provavelmente vai fazer um vinho muito alcoólico, ou ainda vai fazer um vinho que tenha açúcar residual muito alto. Então, vai dar um gostinho meio suave assim no vinho, no finalzinho mais suavezinho. Vamos lá, Rose by Rose. Sou sócio de um clube de vinhos aqui na Flórida. O Chardonnay deles é maravilhoso. Cooper's Rock. Pô, que maravilha. Chardonnay da Flórida é interessante, hein? Não, Chardonnay da Flórida não. O Chardonnay é da onde? O clube de vinhos é da Flórida, mas o Chardonnay deve ser californiano, né? É a melhor área de produção aí dos Estados Unidos. Bacana ter um clube de vinho aí, podendo receber vinho em casa. Vamos lá. Como se avalia a política de rolha dos restaurantes? Não seria correto comprar o vinho mais barato da carta e poder tomá-lo ou levá-lo? Fê, eu trabalhei muitos anos da minha vida em restaurante. E a gente está lá no restaurante para vender vinho. Além de você ir no restaurante para comer a comida, a gente está lá para vender outras bebidas também. Então, a venda de vinho é uma parcela importante do faturamento do restaurante. E tem que entender que quem trabalha no restaurante, garçons e comins e sommelier e tudo mais, o maître, todo mundo ganha da venda, de comissão de venda. Então, se muita gente leva rolha de vinho, a gente deixa de vender vinho. E aí, obviamente, a renda, o faturamento da empresa é menor, o faturamento nosso como profissional trabalhando ali é muito menor. Então, eu defendo a cobrança do valor da rolha, não um valor absurdo, né, mas acredito que tem que se cobrar o valor da rolha. Tá? Agora, eu não entendi a segunda parte. Não seria correto comprar o vinho mais barato da carta? Eu acho assim, se você está num restaurante, não é nenhuma obrigação de você comprar o vinho mais caro. O restaurante tem opções para todo mundo. Vinho mais barato, vinho médio, vinho caro. Seria legal comprar o vinho e beber lá, né? Provar o vinho do restaurante. Tem uma carta de vinho que vai funcionar mais. Vamos lá. Dorival, acho que era Dom Laurindo. Ah, Dom Laurindo é de Bento Gonçalves, aí sim. E Dom Laurindo, Dorival, o Dom Laurindo, se não me engano, ele tem Dom Laurindo, um Taná classicaço. Maravilhoso, tá? Essa live funciona dessa forma, vocês mandando perguntas aqui, a gente trocando ideia. Então manda a sua pergunta, quer falar de um vinho específico que você tem aí na sua casa, vai mandando que a gente vai falando. E assim vai seguindo a nossa live, que é muito legal, tentando resolver, tentando ajudar você aqui a tirar todas as suas dúvidas a respeito do vinho. Tá gostando dessa live? Manda um coraçãozinho pra gente aí, compartilha essa live com seus amigos, aquele grupo que você tem que degusta vinho, manda para eles, vem seguir a gente aqui que tem conteúdo muito bacana, muito importante. Vamos lá. Marconde Brandão. Aqui na Bahia temos algumas vinícolas na Chapada Diamantina com altitudes acima de 1000 metros, que estão produzindo muitos vinhos bons. Eu tenho conhecimento, conheço pelo menos uma chamada Uva, tem vinhos realmente interessantes, branco e tinto, tem um vinho dele chamado Cordel, que é uma beleza, é um vinho lindo. Eu fiz a carta de vinhos do restaurante Amado de Salvador e coloquei um destaque lá para os vinhos da Bahia, os vinhos da Uva. Opa, muito legal, vinhos legais. Então o Brasil, aproveitando que a gente está falando de Bahia aqui, o Brasil é a bola da vez do mundo do vinho. Né? Então, o Brasil está se descobrindo como um grande país produtor de vinho em vários lugares diferentes. Não é só mais o Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou a região inteira do Sul.
mas tem Minas Gerais, tem sul de Minas, tem o sul de Minas, é claro, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Espírito Santo, tem a Bahia, tem Nordeste, tem Petrolina. Vai ter um projeto, já tem projetos em Brasília, então o Brasil inteiro está se descobrindo como país produtor de vinho, em função de várias técnicas diferentes. Uma delas é a dupla poda. Então, uma técnica que está revolucionando o país produtor de vinho aqui no Brasil. Vamos lá, Calixto. É isso. O que você acha do vinho laranja? Eu acho que o vinho laranja é uma categoria muito bacana, tem vinhos super interessantes, mas pode acontecer de muita gente se esconder aí através desse negócio de vinho. Ah, é natural, vinho laranja e tal, e às vezes a gente encontrar alguma coisa que não é muito bem feita. Tá? Então tem muita coisa bacana na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, aqui no Brasil também, então vinho laranja é bacana. E o vinho laranja é aquele vinho branco elaborado o cacho inteiro, né? Às vezes vai o cacho inteiro, às vezes vai a uva com a casca inteira, diferente do normal, e isso faz com que ele adquira uma cor mais alaranjada, e isso é feito num tanque, numa jarra, digamos assim, gigante, né? De barro, de terracota, a tal da ânfora, e é muito legal. Manda sua pergunta aí. Jorge Ribeiro, boa noite. Ganhei um Herdade das Servas, parcela 2017, uva Carinhã. Herdade das Servas é maravilhosa, porque a Herdade das Servas é importado por uma aluna nossa, tá? A aluna nossa, ela e o marido, a Rosa e o esqueci o nome agora, João, se não me engano, eles fizeram uma importadora de vinhos e estão trazendo essa maravilha que é a Herdade das Servas, sensacional, vinhaço maravilhoso. Uva Carinhã vai fazer o vinho um pouquinho mais macio, não tão potente, não tão encorpado assim, mas bem aveludado. Então eu penso que vários pratos podem combinar, por que não tentar um bacalhau, já que é um vinho que não tem tanto tanino, não tem aquela sensação tão adstringente assim. Então, bacalhau é uma opção, vários pratos de carne, pode optar por uma pizza, uma massa com um molho bolonhese, vai ficar maravilhoso também. Boas opções aí. Brasília também tem vinícola, já falei da Brasília aí também, que tem muita coisa boa. José Adelino. O que acha um vinho espumante para acompanhar um prato de leitão assado no forno? Eu acho clássico, sabe por quê? Porque o leitão, tem uma região em Portugal chamada Bairrada, que tem um leitão clássico chamado leitão à barrada. E lá nessa região tem a produção de um espumante maravilhoso, feito com uma uva tinta, que é a uva baga. Às vezes a gente pode até encontrar o baga feito de vinho rosé. Então é o casamento mais espetacular para esse prato de leitão, que vai combinar perfeitamente bem. O espumante ele tem gás carbônico e acidez elevada, o que é ideal para acompanhar esse tipo de carne. Excepcional escolha. Magali Muniz. Vinho Cabernet Sauvignon da África do Sul é tão saboroso. É maravilhoso. Tá? Cabernet Sauvignon na África do Sul faz um sucesso tremendo e vou te dizer que ele é melhor ainda numa região chamada Stellenbosch. Stellenbosch, a principal região produtora de vinho da África do Sul. E mais, eles fazem lá tem um guia de vinho chamado John Platter, que eles têm uma categoria que é vinhos ao estilo de Bordeaux, o blend de Bordeaux, que leva essencialmente a uva Cabernet Sauvignon. Então são vinhos espetaculares da África do Sul, Cabernet Sauvignon, Shiraz é a grande aposta hoje em dia da África do Sul, e brancos maravilhosos de uva chamada Chenin Blanc, que é localmente conhecida como Steen. Tá? Steen, vale a pena, muito a pena provar os vinhos da África do Sul. Diego Dias, tudo bem? Vinho branco com passagem barrica. Difícil de achar? Pô, não, deveria encontrar em qualquer esquina. Qualquer vinho. O vinho branco, tem muito vinho branco, especialmente de Chardonnay, de uva Chardonnay, com passagem barrica. Às vezes até fermentado em barrica. Então, dá uma lida no rótulo. Se não tiver no rótulo principal, vira a garrafa. Lá atrás pode estar escrito alguma coisa. Não deveria ser difícil de encontrar, tá? Não deveria ser difícil de encontrar, não. Vamos lá, pessoal, mande suas perguntas. Está ficando boa essa live aqui com todo mundo mandando pergunta. Rose by Rose, tem um Coopers and Teeth Cellar Masters Red Wine Blend Artesian Bourbon. Então, esse aí eu não gosto muito. Eu entendo que muita gente gosta desses aromas mais adocicados e dos sabores um pouco mais suaves, digamos assim, não tão secões. E é o que acontece quando os produtores de vinho dos Estados Unidos acabam usando as barricas do Kentucky, do whisky, né? E dá um gosto mais adocicado, porque esse whisky, o whisky americano, que é feito principalmente de milho, tem muito toque doce, gosto adocicado.
Muita gente gosta, não é o meu paladar, não gosto muito, não acho muito legal não. Boa noite, André, bem-vindo. Pessoal, vamos lá, manda a pergunta. Espaço multimídia. Qual a harmonização que se sugere para um Barolo? Poxa vida, hein? Barolo 2018, primeira coisa, você vai abrir esse vinho e vai colocar no decanter, bem devagarzinho, assim, bem devagarzinho. E aí para o Barolo, eu acho que você vai precisar de um pratão mais robusto, tá? Um prato mais encorpado. Então pode ser um belo corte de carne, um bife ancho, mais altinho, pode ser uma massa um molho de ragu, que se faz muito na região do Piemonte, pode ser uma polenta com esse ragu. O Barolo é um vinho muito encorpado e ele precisa de um prato mais encorpado, também encorpado, para poder combinar, tá bom? Essa é uma boa ideia. Pessoal, estão gostando da live aqui? Aproveita, manda coraçãozinho pra gente e encaminha, aperta o aviãozinho aqui, esse negocinho aqui assim, esse aviãozinho de papel aí, e compartilha essa live com seus amigos naquele grupo que todo mundo gosta de vinho. Vem assistir junto com a gente aqui. Vamos lá, mais perguntas aqui. Ó. Pinotage, emblemático na África do Sul. E não só emblemático, como foi criado na África do Sul. É uma uva criada, é uma uva híbrida. Ela foi criada em 1925, fazendo um cruzamento, né, de duas variedades. Uma uva chamada Pinot Noir e naquela época uma uva chamada Hermitage. Daí que virou o nome Pinot Age do Hermitage. E é uma uva difícil pra caramba de cultivar, dá muito trabalho, né? Então, infelizmente, eu vou dizer, muitos produtores que não querem ter esse trabalho dobrado de cuidar da pinotagem estão tirando a pinotagem, estão cortando a pinotagem e enxertando sobre a planta a uva Syrah. Por isso que a Syrah está crescendo muito na África do Sul nos últimos 10 anos. André Gonçalves, qual o melhor vinho verde? Olha, tem um produtor que é conhecido como o rei do vinho verde. Existem vários, tá? Mas esse é um produtor mais tradicionalzão e que produz vinho bem tradicional português e bem moderno. Então, recomendo que você pesquise Anselmo Mendes. Anselmo Mendes, esse é o nome e o sobrenome. Vamos lá, pessoal, perguntas aí, vamos lá. Marconi, sempre quando viajo para fora do país, costumo visitar a vinícola. Trago alguns exemplares para minha adega. Esse é o melhor exercício que tem, você trazer vinhos diferentes para ir provando. Vamos lá. Lucas, é normal o Sassuolo ter uma pegada muito forte de limão? Não. Não, Sassuolo é um tinto da Toscana feito com Sangiovese, Cabernet e, se não me engano, Merlot. Não deveria ter zero de limão. Impossível, tá? Não deveria não. É um vinho tinto, Sassuolo. Zapata Adriana Vineyard, Fortuna Terre Malbec. Fortuna Terre Malbec. Ou Zapata argentino. Qual o melhor? Adriana Vineyard, 500 mil anos-luz na frente. O Malbec argentino é um Malbec muito legal. Adriana Vineyard é um vinho da estratosfera. Tá? Vai no Fortuna Terre. Ricardo, uma vez provei um Gewürztraminer na Encruzilhada do Sul. Então, Encruzilhada do Sul, sim, pode ter Gewürztraminer. Se você gosta dessa uva, eu recomendo você beber um vinho lá de Santana do Livramento, de uma vinícola chamada Cordilheira de Santana. Gewürztraminer. O grande barato é que eles liberam esse vinho já envelhecido. Esse vinho e os vinhos tintos que eles produzem também, vinhos mais envelhecidos. Colocam no mercado vinhos mais prontos para beber, digamos assim. Então, o Ricardo Salles, se você gosta de Gewürztraminer, prova Cordilheira de Santana. Anota aí, não vai esquecer, hein? Vamos lá, pessoal, cadê os coraçõezinhos? Ninguém está gostando da live aqui, não? Poxa vida. Coraçãozinho, cadê coraçãozinho? Encaminha para os amigos aí virem participar com a gente também. Vamos lá, José Adelino, conhece o vinho medieval da Ourem? Não conheço. Não conheço esse não, depois você me fala mais dele. Leandro Muro, champanhe vintage, pode, deve ou de forma alguma passar por decanter antes de servir? Leandro, poder pode. Agora, eu vou te devolver a pergunta. Para quê? O que você vai fazer com champanhe no decanter? Um champanhe vintage, que é um champanhe que tem safra, já é um champanhe bem legal, mas muito legal. Para que você vai botar no decanter? Melhor do que você fazer isso é você usar uma taça grande. Usa uma taça de vinho tinto, o bojo maior que você tiver, mas você vai servir 3 dedos de vinho. Pega a taça, serve lá 3 dedos de vinho. Vai funcionar muito melhor do que o decanter.
Vamos lá, pessoal. Marlon, a bunda da garrafa é uma pergunta que eu já respondi 1 milhão de vezes. O fundo da garrafa, eu vou dizer assim, não tem a menor relação com a qualidade do vinho. Então, esqueça isso aí, tá bom? Vamos lá, mais perguntas, pessoal. Vai mandando pergunta aqui. Ó. Maravilhosa. Jerusa, obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Jerusa. Obrigado. Manda pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não conheço o vinho medieval. Champanhe vintage. Respondi tudo. Vamos lá, pessoal. Aproveitar que está todo mundo aqui. Eu quero falar com vocês que a gente vai fazer em breve um evento que a gente faz já algumas vezes, que é a Jornada Descobrindo o Mundo dos Vinhos. Então, se você quer ter mais conteúdo, se você quer conhecer mais ainda, mais a fundo tudo sobre vinho, vem participar da jornada. Segue a gente aqui. Chama seus amigos para seguir a gente também aqui na Mentoria em Vinhos, @Mentoria em Vinhos, seja no perfil que vocês estão aqui. Compartilha com eles aí, manda eles para eles virem assistir junto com a gente e saber que vai ter esse evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou apresentar um caminho maravilhoso para você tirar todas as suas dúvidas de vinho e conhecer sobre vinho. Logo, logo a gente vai falar mais sobre a jornada, mas já fica aí o spoiler para você falar com seus amigos. Logo, logo vai ter um evento gratuito de vinho, então vem participar com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos ver perguntas aqui. Ó. Vera, vamos lá. Vera Helena, como armazenar um vinho depois de aberto? Bom, o ideal, a resposta que vem do fundo do meu coração é armazena ele na memória, ou seja, beba a garrafa inteira. Se você não vai beber a garrafa inteira, coloca a rolha nele de novo, guarda na geladeira 2 ou 3 dias, dependendo do vinho. 2 ou 3 dias. Robinho, vinho com teor alcoólico maior é melhor? Não. Você quer beber álcool? Ou você quer beber um vinho equilibrado com todos os componentes muito bem fundidos, muito bem equilibrados? Não compre vinho escolhendo por um único componente. Não é o caminho, não é esse o caminho, tá? Jerusa, estou esperando você no meu curso, hein? Estou esperando você. Vamos lá, chefe Benevides, pode comentar sobre a qualidade do reserva para o reservado? Reservado é um vinho básico de entrada. O Brasil tem uma fixação com esse vinho reservado, como se fosse a melhor maravilha do mundo. Olha aqui, ó. Não é. Tá? É um vinho de entrada, um vinho básico, simples, barato, simples, ponto. Um vinho reserva, no Chile ou na Argentina, é um vinho que tem alguma passagem por barrica. Nada além disso. O reserva é um pouco melhor que o reservado. O Gran Reserva é melhor do que o reserva. O reservado é um vinho, ponto, básico. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Luiz Carlos, os vinhos brasileiros, especialmente gaúcho, é uma boa opção? Luiz Carlos, os vinhos brasileiros são ótimas opções de vários lugares. Eu não sei se você ouviu falando do vinho do Brasil aqui, mas tem vinho brasileiro em qualquer região, quase em todas as regiões produtoras no Brasil. Tem produção no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no sul de Minas, na Bahia, no Nordeste, lá em Petrolina. Então tem várias regiões produtoras de vinho brasileiro de excepcional qualidade. Tá? Na Grécia não tem vinhos bons? Calixto, sim, a Grécia é um berço do vinho, tem vinhos maravilhosos. Agora, nosso mercado não tem muitas opções, você encontra. Tá? A produção dos vinhos da Grécia não é gigante, porque ela é toda dividida naquelas milhares de ilhas que tem lá. Então são produções muito pequenas. Assim. Tem alguns produtos que a gente encontra aqui no Brasil que são maravilhosos. Brancos, tintos, mais delicados, e tem uma uva que faz muito sucesso, uva branca chamada Assírtico. Assírtico, vale a pena procurar. Tá? Vamos lá, Fernanda. Fala um pouquinho sobre o aquecimento global no mundo dos vinhos. É fato, e eu vou te dar um exemplo que é realidade que está acontecendo, já aconteceu alguns anos atrás, e em função do aquecimento global. A região da Champagne está no paralelo 45 norte, é o limite da produção de vinho. E é uma região, sempre foi uma região muito fria, muito chuvosa, especialmente na época da colheita. Então era um problema, sempre foi um problema sério o clima na Champagne. Com o aquecimento global, as temperaturas têm subido naquela região. E os produtores, já vislumbrando isso num horizonte aí de 40, 50 anos, estão tentando descobrir novas áreas ainda mais para cima, porque para a produção de champanhe, o produto está numa região fria, é até desejável. E aí tem 500 mil explicações para isso.
E aí o que alguns produtores estão fazendo? Estão saindo da região da Champagne, na França, indo um pouco mais para o norte, na Inglaterra, numa região chamada West Sussex, S-U-S-S-E-X, West Sussex, que é uma região que está bem ao sul na Inglaterra, mas está extremamente norte em relação à França. Então, quanto mais para o norte você vai no hemisfério norte, você vai ficando cada vez mais frio. Então, eles estão produzindo, plantando uvas lá para produzir o espumante inglês, que é o que vai ser o grande espumante daqui a alguns anos. Aquecimento global está fazendo isso aí. Vamos lá, mais perguntas aqui. Jenny, estive em Canela, na Jolimont, e comprei o Moscatel, nunca provei. Nunca provei muita coisa da Jolimont, não. Não conheço muitos vinhos dele, não. Dizem que tem coisa boa. Tem alguma uva que se sai melhor com a poda invertida? Tem. A uva Syrah está dando o melhor resultado aqui no Brasil, o Espaço Multimídia. Uva Syrah. Joana Dark com a gente aqui, ó. Quando dá de presente uma garrafa de vinho para um amigo que ele está aniversariante? Ele, pesquisando, gosta mais dos tintos. Uma marca especial? Vou te dar um dia um vinho chileno excepcional chamado Clos a Pauta. Clos a Pauta. É um vinho especial, hein? Vale a pena provar isso. Boa noite quem está chegando aí. Meu amigo Beboba está aqui assistindo. Espero que esteja assistindo aí. Falei com o Kiko hoje, foi um barato. Vamos lá. Essa taça, essa que está atrás de você é uma Champagne Louis Roederer? Essa aqui? Não. Essa aqui é uma Moët Chandon Cuvée Dom Pérignon. Essa aqui é uma Dom Pérignon. Contei a historinha dela aí. 1970, bem antiga. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Vamos lá. Essa live aqui é a live para responder perguntas. Então, se você tem dúvida sobre vinho, está no lugar certo para você responder. Lembrando aqui, ó, em breve a gente vai fazer novamente o nosso evento chamado Jornada Descobrindo o Mundo dos Vinhos. Gostaria de contar com todos vocês assistindo. Opa, Belado, bom te ver aqui. Queria contar com todos vocês aqui participando da nossa jornada, então fiquem ligados aqui na Mentoria em Vinhos, que logo logo a gente vai começar a divulgar as datas da jornada para você não perder. Vai precisar fazer sua inscrição, tá bom? Aproveitando, no link da bio depois aqui tem uma lista de espera, só você clicar lá. Vamos ver, tem duas perguntas legais aqui, ó. Léo, professor, sou sommelier e fui seu aluno na ABS há muitos anos. Gostaria apenas de enviar um grande abraço. Léo, muito obrigado. Bom saber que você estudou com a gente lá na ABS faz bastante tempo. Obrigadíssimo, grande abraço. Tá piscando a luz aqui, hein? J.R. Benedetti. Por que no Paraná e no RS se vende vinhos com gosto de vinagre? E tem deles engarrafado para enganar incautos. Veja o Pérgola, por exemplo. Esses vinhos enganam o povo. Eu não sei te dizer. Não concordo com você que tenha gosto de vinagre. E o Pérgola, por exemplo, não é um vinho com gosto de vinagre. É um vinho que é elaborado com uvas que são de outra categoria, digamos assim. Não é um vinho feito com uvas vitis vinifera. Lisiane, qual a diferença entre Vin Jaune e Vin de Paille? Pô, essa pergunta é pergunta de prova, hein? Pegadinha. Vin Jaune é um vinho feito na região os dois aqui são vinhos elaborados na região do Jura, na França. Uma região de microscópica importância para a França e no restante do mundo. Eles são vinhos que são elaborados de uma forma diferente, são elaborados com uvas que são levemente desidratadas e são vinhos que são feitos de uma maneira a serem oxidados naturalmente. Tem um toque oxidativo. Isso quer dizer, são vinhos que têm grande contato com oxigênio, tá? Que é o que todo mundo evita no momento da produção de vinho, e eles fazem isso dessa forma propositadamente. O curioso do vinho do Jura é que ele ele é elaborado com uma uva chamada, deixa eu lembrar aqui, Jura não é muito comum, deixa eu lembrar. Não vou me lembrar o nome da uva agora, mas o curioso é que as garrafas do vinho da região do Jura, elas são bem diferentes da garrafa de vinho normal. É uma garrafa de 620 ml e a garrafa de vinho normal tem 750. E a garrafa tem um nome particular chamada Clavelin. Clavelin, uma garrafa linda. Não sou um grande fã de Vin Jaune, nem de Vin de Paille. Vamos lá. Robinho Flores. Se um tinto promove mais salivação, exatamente. Tudo que dá mais salivação na sua boca, a acidez é mais alta. Vamos lá, pessoal. Pergunta. Ângelo. Estou estudando para me tornar uma sommelier e tenho muita dificuldade para identificar os aromas do vinho. Então, Ângelo, essa é a parte mais difícil.
Para você desenvolver isso só treinando. Treinando é degustando, sentindo aroma, exercitando o nariz. Só assim para você poder desenvolver essa parte. É treinável e dá para desenvolver. Então, precisa treinar sempre. Quero participar de um rodízio de vinhos. A degustação muda quando se toma um tinto, branco, rosé? A maneira de fazer a degustação, Calixto, é igual. A visual, olfativo e gustativo. As sensações que você vai ter ao beber um vinho branco, um vinho rosé, um vinho tinto, são completamente diferentes, tá? Rodízio de vinho é legal. Jerusa, comida caseira, qual vinho que possa humanizar? Então, para a comida do dia a dia, eu penso que tem que ser um vinho mais leve. Um vinho de uva Sauvignon Blanc ou um vinho de uva Merlot, por exemplo. Meno, boa noite. Provei um vinho chileno com passagem em barrica de pisco por 6 meses. Achei interessante. Então, pisco é diferente lá do que eu estava falando do Kentucky, porque ele não tem um aroma muito particular, né? Não sou um grande fã, não, desse tipo de vinho. Sou bastante tradicionalista assim, com a produção de vinho. Eu acho que o vinho precisa sim passar em barrica, desde que muito controlado o tempo, e a barrica com o aroma típico da barrica. O aroma típico da barrica francesa e toda a elegância que ela vai conferir para o vinho. Ou então, dependendo do estilo que você queira fazer, um tinto envelhecido em barrica de carvalho americano, que naturalmente já vai ter esse cheiro meio baunilha, assim, um aroma mais rico de baunilha, tá? Vamos lá, Kelly, é verdade que não existe vinho verde? E sim. Kelly, eu acho que muita gente imagina que o vinho verde é da cor verde. Isso não existe, não. Tá? É uma denominação de origem, é uma área geográfica, é uma região. A região se chama Minho, e a denominação que está dentro da região do Minho se chama vinho verde. O vinho verde ele pode ser vinho branco, vinho rosé, vinho tinto e vinho espumante. Não é da cor verde. Vamos lá. Luiz Carlos Marinho. Não sabia nada sobre vinhos. Hoje escolha com segurança. Oh, que maravilha. Luiz Carlos, muito obrigado. Obrigadíssimo mesmo, tá? Obrigado. Grande prazer ter você com a gente aqui. Aí, pessoal, tá vendo? O pessoal acompanha aqui a Mentoria em Vinhos. Sai daqui com conteúdo. Então, se você está gostando dessa live, manda um coraçãozinho pra gente aí. E o melhor de tudo, compartilhe essa live com seus amigos. Chama seus amigos para vir acompanhar a gente e saber que aqui tem informação importante, de verdade, sobre vinho que ajuda você a escolher, degustar e harmonizar qualquer vinho com segurança. Tem uma pergunta aqui que como é que faz para entender de vinho como eu? Puxa vida, precisa para entender de vinho, cara, tem vários caminhos. O primeiro deles é você se dedicar. Você pode se dedicar de várias maneiras. Prestando atenção na degustação de vinho, lendo um pouquinho, aprendendo sobre vinho, estudando o tipo de uva, lendo sobre região. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, o conhecimento é igual a entender de vinho. Então, eu falei no começo aqui sobre a uva Cabernet Sauvignon. Quando você começa a entender o que é a Cabernet Sauvignon, da onde ela vem, qual é a característica dela, você sabe que quando você estiver numa prateleira com 10 Cabernet Sauvignons, eles vão estar muito parecidos entre eles ali. Vai ter pequenas diferenças da região, da safra, de como é que não é, como é que passa por barrica, não passa por barrica, reserva, gran reserva, o vinho mais envelhecido com 5 anos. Então, à medida que você vai provando, degustando e lendo, olha, os livros aqui, ó, mais livros aqui, ó, livro aqui, e tem um monte de livro aqui embaixo aqui, ó. Então você tem que ler, tem que aprender, tem que botar o conteúdo na sua cabeça. Então, quanto mais conteúdo sério que você vai tendo acesso, tudo vai ficando mais fácil. As coisas vão se abrindo, sua cabeça vai abrindo assim, você começa a entender de vinho sem perceber. Essa aqui é a parte mais bacana, tá? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Peraí que está correndo o negócio aqui. Léo aqui. Qual micronicho aconselharia para desenvolver um trabalho de distribuição? Micronicho? Eu acho que os vinhos orgânicos já deixaram de ser um micronicho, mas é um nicho que tem crescido bastante. Orgânico, vinhos biodinâmicos sérios. E eu sou de origem de família italiana, assim. Então eu sempre penso que os vinhos europeus, que não tem nada de micro nicho, né, mas são um nicho interessante, assim, sabe? Você desenvolver uma região da Itália, da França, de Portugal, da Espanha, é a origem do vinho, é a segunda origem, vamos dizer assim, né, sem falar do mundo antigo. Então eu iria
mais nessa linha ali. Orgânicos, que eu acho que é muito legal, e vinhos europeus. Já bebi um vinho chamado Azul, já, e não é um vinho natural, tá? É um vinho que tem uma composição alterada para mudar exatamente a cor dele. Então, tem um componente da cor que está na casca da uva tinta, chamada antocianina, que ela tem nuances azuladas. Então, eles separaram essas nuances azuladas e adicionaram ainda mais no vinho. Então, isso fez com que ele ficasse de cor azul. Acho que já foi um boom, já apareceu e graças a Deus já desapareceu também do mercado. Como você avalia o brasileiro como consumidor de vinhos? Luiz Carlos, essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Eu avalio assim, ó, o consumidor brasileiro, ele quer beber vinho, ele quer entender de vinho, mas ele só quer beber o melhor. Qual é o melhor vinho espumante? Qual é o melhor vinho brasileiro? Qual é o melhor vinho? Qual é o melhor? E tudo que é melhor tem preço. E aí eu faço um paralelo sempre para mulher com bolsa, com sapato, e para homem com carro. Eu quero um carro, mas eu quero o melhor carro. Ok, compra essa BMW. Pô, mas peraí, mas aí é caro. Mas é o melhor. Não, mas não tem um carro tipo um vinho reservado? Então é sempre essa dúvida. Além disso, o consumidor brasileiro, eu acho que é um consumidor que vê muito vinho como um artigo de luxo. E não é. Por quê? Por que é um artigo de luxo? Porque é só o melhor, o mais caro, o mais famoso. E os outros todos que não são famosos e que não são caros, não têm qualidade? Como é que o produtor ia colocar um vinho que não tem qualidade numa prateleira de supermercado para vender? Isso não existe. Então não existe nada contra você beber um vinho de, sei lá os preços, tá? Que varia muito de lugar para lugar. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, até 100. Tem uma infinidade de vinhos muito bons para se beber. Muito bons. Como é que você vai saber se ele é bom, muito bom, excepcional? Ou se ele é o melhor naquela faixa de preço? Comprando e bebendo. Não tem outro caminho. Maria José da Silva, o vinho não deveria ficar fora de refrigeração, ele deveria ficar no ambiente mais fresco possível. Tá? Quanto menos tempo ficar, melhor. E não dá para te responder porque de qual vinho a gente está falando. Né? Harmonizei um Cuvée 16 Rosso com Strogonoff. O que é um Cuvée 16 Rosso? Não conheço esse vinho. Fala um pouquinho mais dele aí. Não conheço. Até meu primo está me assistindo aqui. Marco Luzoli Baccione. Tomara que esteja aí ainda. Ah, que beleza. Tem algum problema o consumo de vinho no almoço? Não, nenhum. Nenhum problema. Eu acho que o horário do almoço é o horário que talvez que se venda um pouco menos de vinho porque está todo mundo trabalhando. Agora, nada contra você tomar uma taça de vinho. Não precisa beber uma garrafa inteira. Bebe uma taça. Bebe um piché, que é uma jarrinha de vinho. Sem problema nenhum. B6. Opa, qual vinho você indicaria sem sulfitos? Vinho sem sulfito é só uma categoria chamada natural. Vinhos naturais, você tem que procurar, tá? Vinho natural que vai ser sem sulfito. Rogério Barrada, sou despachante aduaneiro e faço liberação de vinho da Argentina chamado Dom Melo de Uca. Não conheço o Dom Melo. Ele vem de Uco, então é da Argentina, lá dentro de Mendoza, na área mais alta. Uco, teoricamente, são os vinhedos mais altos, né? Clima mais frio, amadurecimento mais lento. Então pode ser um vinho bem legal, mas realmente não conheço. Magali, o vinho primitivo, olha lá. Primitivo é o nome da uva desse vinho. A uva se chama primitivo, então ela está escrita no rótulo. É uma uva plantada lá na Puglia, no sul da Itália. É o nome da uva, não é uma classificação. Geraldo Monteiro, vinho para mim não é questão de paladar, é de preço. Para mim é questão de paladar, não de preço. Aí eu concordo com vocês 100%, tá? Paladar, você tem que provar vários vinhos e em algum momento você vai falar, esse aqui é o estilo de vinho que eu gosto, esse aqui é o estilo de vinho que eu não gosto. E isso é normal acontecer com todo mundo. Portiago, é isso aí. Mercado nacional de vinho, qual a sua percepção? O mercado brasileiro ou os vinhos brasileiros no mercado? Aí a pergunta está dúbia, né? Mercado nacional de vinho.
O mercado brasileiro já teve melhor, a pandemia teve um grande consumo de vinho, muito grande. Eu vejo que o mercado de vinho hoje tem uma curiosidade enorme, mas aí, não sei se você ouviu que eu estava falando a respeito do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele cria para si mesmo vários problemas. Ah, eu só quero beber o melhor, o reservado e não sei o quê. Beba vinho, gente. Primeira coisa, beba vinho. Vai na prateleira que você tem quanto? R$ 50, uma nota de 50? Compra um vinho que cabe em R$ 50. E você vai beber e ele é gostoso. Agora, você quer beber um vinho melhor? Na próxima, compra um de 70. Na próxima, compra um de 75. Na próxima, compra um de 80. Se você der um pulo muito grande, beber um de 50 hoje, achei legal, vou beber um de 150. Vai ser 3 vezes melhor, é óbvio. Agora, quando você voltar a beber um vinho de 70, vai doer a boca. A gente se acostuma fácil. Então é muito melhor você beber um vinho de 50, 55, 56, 59, 69, 79, 89. Vai devagar, vai provando o vinho. Não sei se essa é a sua pergunta, mas vamos lá. Signos Malbec, mais um vinho bem bacana, jovem, de entrada, fácil de beber. Rótulo bem bonito, né? Bem colorido. E tem um branco também, um Torrontés, se não me engano. Signos, bem legal. Vendia ele na minha loja lá na Garrafoteca. Vamos lá. Que tal Edu Vidotti? Que tal um vinho chardonnay interessante no qual? Um vinho chardonnay interessante no momento? Um vinho muito legal que eu descobri há bastante tempo, eu estou prestando um serviço para eles. Inclusive, é um vinho da Califórnia chamado Dao. Dao, é lá de Paso Robles, tá? Pesquisa isso aí. D-A-O-U, muito legal. O que você acha dos vinhos em caixa? É o vinho Tetra Pak, vamos dizer assim, né? O vinho em caixa ou então o bag-in-box, tem dois. Tetra Pak é nem tanto no nosso mercado, bag-in-box. O bag-in-box é muito legal para um restaurante, é muito legal para um lugar um restaurante, um bar ou um bar a van, que queira vender vinho barato. Vender uma taça de vinho a 10, 12, 15 reais. Vinho barato. Tem algumas opções interessantes de Portugal, até do vinho do Brasil, até vinho brasileiro tem opções interessantes. Dentro daquela caixa tem um saco, né, que está fechado a vácuo com o vinho, então é um saco tipo de alimento, né, que tem uma torneirinha e você vai se servindo aos pouquinhos. É interessante. É o melhor vinho do mercado? Não é. É mais uma maneira de você fazer o consumo de vinho barato. Vamos lá, pessoal. Tá gostando da live aqui? Dá um coraçãozinho pra gente aí, manda pros seus amigos e vamos lá. Já provou? Já provei o Testar de Syrah, sensacional. É maravilhoso. Não é muito bom não. Ele é maravilhoso, tá? É da família Miolo, Testade, tá? Do grupo Miolo. Vinhaço incrível. Incrível mesmo. Qual vinho tinto você indicaria? Puxa vida. Eu gostei muito de um vinho do sul de Minas que chama Maria Maria, de uva Syrah. Vale a pena provar. Queimos da Califórnia, maravilhoso. Tem aqui, sensacional. Queimos é um vinhaço. Tem Cabernet Sauvignon, tem assemblagens maravilhosas. Vamos lá, cadê perguntas, pessoal? Vinhos australianos. A Austrália é outro país incrível, tá? Tem algumas áreas importantes, é um continente inteiro, né? Então tem uma área que produz Syrah maravilhoso, que é Barossa. Tem uma área que produz Cabernet Sauvignon chamado Coonawarra. E tem o lado oeste chamado Perth, que tem Cabernet Sauvignon excepcional. Vale demais a pena provar. Eu tinha uma loja, Léo, eu tinha uma loja na Barra Funda chamada Garrafoteca, não tenho mais. Marcos Schamberg, por sugestão de um amigo argentino, tomei um branco Cafayate, sim, mas teria que ser Torrontés e não Tardio. Então, o Tardio é um vinho doce de sobremesa. Tardio quer dizer colheita tardia. A uva deveria ser colhida hoje para fazer um vinho branco normal. Ele deixou ela ficar uma semana a mais, 15 dias a mais, para ficar mais doce e vai dar origem a um vinho doce de sobremesa. Todo tipo tardio, cosecha tardia, late harvest, é um vinho para sobremesa, para você comer com queijo, com doce, não é para comida. Cafayate é uma área muito legal para se beber o Torrontés, sim senhor. Então vale a pena provar o Torrontés, que é bem seco. Fabrício está começando nesse mundo, bem-vindo, você está no lugar certo. Se você não segue a gente ainda, aproveita e segue a gente aqui, tá bom? Enzo Bianchi, família Bianchi, muito bom. Bons vinhos que eles produzem aí, família Bianchi, se não me engano, quem trazia era o Angeloni, rede de supermercados do sul, de Santa Catarina. Angeloni tinha muito da família Bianchi. Maravilha, pessoal, muitas perguntas interessantes hoje aqui. Hoje foi uma live muito boa, funciona muito bem quando a gente está aqui com todo mundo mandando pergunta.
é a live Pergunte ao Sommelier, onde você vai fazer todas as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas. Essa história aqui de a gente estar na internet falando sobre vinho, todo mundo estudar ou conhecer sobre vinho pela internet é muito legal porque a gente pode falar com o mundo inteiro, né, com muita gente. Você está aí degustando, pode degustar vinho na sua casa sem ter que pegar carro, sem ter que dirigir, sem ter que se deslocar para algum lugar. Então é muito bacana você aprender sobre vinhos pela internet. Então hoje a gente está aqui agora no pico aí 73 pessoas assistindo a gente. Vai saber de onde esse monte de gente está acompanhando a gente aqui, bastante gente. A gente já teve lives assim com muito mais gente aqui, mas é muito legal poder falar e poder responder a pergunta de todo mundo, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó. Alguém pode ser intolerante a sulfitos? Sulfito? Sim, pode ser. As pessoas têm alergia a várias coisas. Pode ser. Sulfito pode dar alguma... Alguém pode ser intolerante a isso. E aí a única maneira de você beber vinho é encontrar vinho natural, que tem o mínimo do mínimo do mínimo de sulfito. Miguel Ribeiro, estou degustando um Le Cadran de la Segue. E graças a vocês, os ensinamentos na mentoria, aprendi a apreciar vinho de verdade. Então vamos lá. Miguel Ribeiro, obrigado. Muito legal que está aí todos os ensinamentos aqui da mentoria em vinhos. Te ajudou a apreciar vinho de verdade. Agora, Le Cadran, pelo nome aqui, ó. Le Cadran de la Segue 2020, eu não sei de onde é. Sei que pode ser um vinho francês, mas agora de onde é? Fala que região que é aí. Maria José, qual vinho alemão recomendo? Vinho alemão, a uva Riesling, tá? Uva Riesling. E tem um produtor chamado... Calma aí. Já vou pensar num alemão que tem um nome bacana aqui. Como é que chama lá o alemão que eu fui? Caramba, esqueci o nome dele. Alemão. Bom, sei lá. Tem um chamado JJ Prum, que é muito legal e você vai encontrar com facilidade, tá? JJ Prum, P-R-U-M. Vamos lá. Kádia, o que você acha dos vinhos da Conchitoro? Depende do que a gente está falando, né? A Conchitoro produz reservado e a Conchitoro produz Dom Melchior. Produz vinho de R$50 ou menos do que R$30 e produz vinho de R$1.500. Então, a partir de uma linha chamada Marquês de Casaconcha para cima, são vinhos maravilhosos. Gosto muito dessa linha de vinhos. Tem a linha Marquês de Casaconcha, tem a linha Terrúneo, tem a linha... tem o próprio Dom Melchior, tem a linha Amélia, então tem vinhos maravilhosos, tá? Eu ainda não conheço as vinícolas de Brasília, não fui. Millésimé, ou Lisiane, millésimé é uma palavra em francês para falar sobre safra, tá? Millésimé é o ano, é a safra. Millésimé 2000, safra 2000. Saint-Emilion Grand Cru, então a gente está em Bordeaux, na margem direita, vinho que tem maior proporção de uva Merlot e Cabernet Franc, deve estar uma maravilha. 2020 ainda, então está no lugar sensacional. Fernando Corrêa, quais importadoras? Pô, todas elas, Fernando. Eu acho que não tem uma que se destaca, porque é o contrário. Todas elas têm um portfólio que tem vinhos muito diferentes. Então a Mistral tem coisa muito boa, a Mivino tem coisa muito boa, a Zarril, a Decanter, a Itália Mais, a Sicília Ness, cada uma tem uma especialidade. Então tem vinho maravilhoso em todos eles. Juarez, os melhores Rieslings estão na Alemanha. A Alsácia já foi território alemão, não é mais há muitos anos, mas produz coisas boas também com essa uva Riesling, tá bom? Pessoal, maravilha. Então estamos aqui nessa nossa live de Pergunte ao Sommelier. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostei muito dessa live hoje. Toda terça-feira a gente vai fazer essa live aqui de Pergunte ao Sommelier. Então já sabe, toda terça-feira às 8, salvo algum desastre, a gente está aqui. Você manda a sua pergunta para a gente conversar e tirar todas as suas dúvidas a respeito de vinho. Manda pergunta, a gente vai respondendo. Manda coraçãozinho e eu te peço, por favor, encaminha para os seus amigos que gostam de vinho, para eles também aprenderem sobre vinho e vocês beberem vinho junto e vai ser muito mais legal, muito mais legal. 2 últimas perguntas aqui, vamos ver se vai dar tempo. Ganhei vídeo da Cartucha. Puxa vida, a Cartucha produz tanto vinho? Qual é o vinho? Tem tanto vinho Cartucha? Malbec argentino, comprei e adorei. Malbec é a uva que melhor se adaptou na Argentina, tá? Então esse negócio de vinho e harmonização, gente, tem que ser específico. O que eu acho do Malbec argentino? Qual? Quer que eu fale de um vinho ou falar do Malbec em geral?
Malbec na Argentina, hoje em dia ainda é a melhor uva. É a melhor uva que se produz lá. Muita coisa maravilhosa. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até breve. Lembre que a gente vai fazer um evento chamado Jornada Descobrindo o Mundo dos Vinhos, que você precisa se inscrever. Logo, logo a gente vai colocar mais conteúdo aqui. Obrigado. Recomende aí a mentoria em vinhos para os seus amigos. Clica no botãozinho aqui, ó, compartilhar, e manda para o pessoal vir assistir, que vai ficar gravado aqui para vocês terem acesso a esse conteúdo. Obrigado. Até a próxima.